Olá pessoal, a gente vai dar sequência às nossas videoaulas de slides comentados. Na última aula a gente viu um pouco sobre a tripartição de poderes. Hoje eu vou terminar esse tema, porque é um tema bastante longo, que tem bastante complexidade, com muitos casos e exemplos, né, atuais, o que faz com que a gente fique voltando sempre no conteúdo em si, né? Relacionando o conteúdo com a prática, com a teoria com o momento, né, o momento político que a gente vive. Então a gente vai falar um pouco do tripartição de poderes em relação ao presidencialismo de coalizão. Vou fazer uma devolutiva da nossa última atividade. Vou falar um pouco sobre o sistema eleitoral, que é de fato o conteúdo dessa videoaula. Já faço um comentário, né, sobre as videoaulas disponibilizadas no Centro de Mídias, que estão muito semelhantes ao que a gente está conversando, né, tanto os alunos me dão esse feedback, quanto o próprio andar que eu vejo, né, das aulas também abordam isso, abordou um pouco sobre tripartição de poderes, ainda estava falando um pouco de movimento social. De fato, a gente está um pouco adiantado, mas eu acredito que essas aulas sejam complementares ao nosso conteúdo, tá bom? E, por último, instruções para a nossa próxima atividade. O plantão, mais uma vez, sempre ocorre às quintas-feiras, às 17 horas. Não é obrigatório. A gente tira dúvidas dos slides, das atividades, do próprio livro didático e também faz aí um bate-papo, uma conversa básica. Os links estão todos no Google Classroom ou também aqui nos slides, tanto na aula, na videoaula comentada, quanto nos slides em PDF, tá? Se você quiser acompanhar o terceiro bimestre pelo livro didático, é o capítulo 9 e 19. Na próxima aula, caso dê tempo, se a gente não precisar fazer uma atividade de cooperação, eu vou falar sobre partidos políticos. Acho também bem interessante essa discussão. Mas hoje vamos ficar aí nos dois principais temas, tá? O presidencialismo de coalizão e o sistema eleitoral, tá? Se você quiser acompanhar os slides integralmente sem aqui está cortado com a minha imagem, você pode acompanhar os slides em PDF que estão disponíveis no Google Classroom, tá? Bom, vamos ao tema do presidencialismo de coalizão, né? Primeiro vamos entender o que significa presidencialismo, tá? Olha lá, ó. É quando o presidente da República tem papel central na condução do país, ou seja, o presidente da República ele é visto como uma figura central na política. Isso é bastante claro. A gente vive num sistema presidencialista e então é muito comum a gente ver assim o papel central do presidente na tomada de decisões, por exemplo, né? Olha só, a gente está passando agora por uma alta no preço do arroz e aí vai lá o presidente da República falar sobre isso, sobre esse tema, ou seja, temas que estão envolvidos no dia a dia do brasileiro e que têm uma importância tanto momentânea quanto, obviamente, estrutural, né? Então, se destacando dos outros poderes da República, não significa que ele é mais poderoso. De uma certa maneira, né, a gente vai ver que existe uma série de características que fazem com que esse poder tenha mais proeminência nas atividades, né? Mas os poderes na teoria e como se pretende colocar na prática também são bastante equivalentes, né? O presidente tem algumas prerrogativas também, como comandar as Forças Armadas, não esquecendo que o Estado, quem comanda aí o monopólio da violência no Estado, comanda o poder, né? Não podemos esquecer disso aí. Bom, vimos nas últimas aulas que o Brasil é uma república, a gente estudou um pouco sobre a tripartição de poderes, que o objetivo é com que as pessoas que estão ali nos representando não se afastem do bem comum, não se afastem aí dos objetivos iniciais de representar a população, o que a população gosta, ou seja, a soberania popular, né? Em nosso país, no entanto, a relação entre os poderes e a população tem características bastante singulares, o que leva a esse presidencialismo ser mais, digamos, enfatizado na nossa política, né? Vamos lá, olha lá. O presidente tem caráter personalista, pessoal, né? Na história do nosso país, muitos chefes executivos foram aí, tiveram
papel personalista. Se a gente vai pegar lá na transição da ditadura para a república, o Tancredo Neves, né, um papel assim de importância, né, de comoção quando ele faleceu, né? Então, olha só, né, as pessoas tinham uma relação afetiva com ele, né? Há pouco tempo atrás, o ex-presidente Lula também tinha uma grande relação afetiva com a população, principalmente com a população nordestina. O atual presidente Bolsonaro também tem uma relação afetiva muito forte com a população, né, o que demonstra o fato dele, mesmo sofrer críticas constantes da mídia, ainda ter uma popularidade significativa. Bom, tem outros exemplos da história, né? O próprio Getúlio Vargas foi uma personalidade importante do nosso país, né? Então, o presidente dele tem esse caráter no nosso país muito personalista, né? Muito relacionado com uma identidade popular, assim, uma devoção ao povo, né? Uma volta à população. Obviamente que a questão de se de fato ele realmente, né, está representando o povo já é um outro assunto. Bom, olha só, uma outra característica, né? Pela nossa formação histórico-cultural e pela nossa dimensão territorial, nosso país é muito diverso, né? O que se faz aqui no Sudeste, em São Paulo, muitas vezes as nossas práticas são bem diferentes das práticas dos nortistas, né? Ou então dos sulistas. Então, olha só, né? Então, toda a nossa essa diversidade, ela as pessoas elas precisam também de um ingrediente unificador, né, de uma forma de unificar, de mostrar que elas são brasileiras, que elas estão representadas como brasileiras, e o papel do presidente também é um papel muito relacionado a isso, né, de tentar unir, de tentar mostrar que existe uma união, que existe uma solidez da nossa nação. Tá? Bom, o fator histórico, né, tem grande importância para entendermos como o presidencialismo, né, como ele teve influência no nosso país, né, a gente viveu também muitos governos centralizadores, né, a própria ideia do Brasil ser gigante, né, e ter uma estrutura burocrática federal muito focada lá em Brasília, né, isso demonstra bastante que isso acaba fortalecendo também o executivo, tá? Então, eu dei algumas características que demonstram um pouco isso, tá? Esse fortalecimento do poder executivo. Olha só, continuando, né? Tanto as elites políticas quanto a diversidade do nosso país, né, já falamos isso, levaram a constantes conflitos também, né, ou seja, né, divergência de opiniões, de pensamento, levaram a conflitos, e assim coube também ao executivo esse papel de mediação, né, histórica, né, as intervenções federais que acontecem desde lá da monarquia, as tensões entre estados também, que levaram a mediação do governo federal, do executivo, no caso, né? O papel do exército muito forte, né? Que também em relação a isso, né? Essa questão das divergências regionais, né? Então, isso também fortaleceu o executivo, obviamente, então fortaleceu essa ideia do presidencialismo. Essas conciliações, olha só, então a gente vai ver o segundo termo, a coalizão, né? Conciliação para poder tentar tornar o nosso país mais governável, mais pacífico, né? Essas conciliações entre diferentes, entre essa diversidade, tanto da população quanto das elites políticas, né? Levou com que o presidente e a estrutura em volta do presidente, do executivo, tentasse fazer arranjos, né? Relações de conciliação, tentar mediar conflitos, e isso a gente vai ver que se chama coalizão. Olha lá. O termo coalizão se refere à união de políticos, né, no caso o executivo e o legislativo, em torno de um tema específico, né, para tentar aprovar um tema, para poder andar uma política pública, né, uma diretriz do Estado, né, e para que se chegue a um consenso é necessário fazer coalizões, né, é necessário unir diferentes pessoas que pensam assim, tanto na questão ideológica quanto na sua atuação dentro principalmente do legislativo, na formulação de leis, unir esses diferentes e formar coalizões, né? Então, essas coalizões se formam e o executivo forte tenta aí retirar dessas coalizões uma governabilidade, tá? Galera, esses conceitos são conceitos difíceis, tá?
Provavelmente vou ter que voltar a isso mais para frente para vocês conseguirem compreender com exemplos, né, com ideias mais aprofundadas. As coalizões ocorrem porque o executivo é forte e unificado, já conversamos isso. Por exemplo, né, o executivo ele tem o poder de agenda, ou seja, o poder de indicar o que vai ser feito pelo Estado, né, ou seja, uma agenda. O executivo também cuida da grana, orçamento, né, enquanto o legislativo já é muito fragmentado e também ele precisa, digamos, o executivo precisa de uma série de avals, né, do legislativo para poder executar suas atividades. Então, pelo fato do legislativo ser muito fragmentado, o executivo, de uma certa maneira, depender desse legislativo fragmentado, há necessária formações de coalizões. Tá? A gente vai ver agora como que funciona de maneira mais clara as coalizões. Tá? Bom, o presidente, vamos lá, pegar um exemplo. O presidente quer um programa de renda universal. Para se tornar esse programa real, tá? Ou seja, para que ele exista de fato, né? É necessário se tornar uma lei, uma legislação, né? Que tem que ser aprovada pelo Congresso, ou seja, pelos deputados e senadores. Assim, os parlamentares, deputados e senadores, que defendem essa ideia da renda universal, né? Ou seja, estão aí em contato com as ideias do presidente, muitas vezes são do partido, né, político do presidente, hoje, na atualidade, né, em 2020, que estamos falando, o atual presidente não possui partido, né, o que mostra um pouco dessa questão dessa coalizão, essa tentativa de desfazer dessa coalizão que gera, de fato, instabilidade política, ao mesmo tempo, né, que a gente vê que o executivo está procurando essa coalizão a partir do bloco chamado Centrão, né? E esse bloco chamado Centrão, ele é um bloco com ideologias, atitudes muito assim amplas, né? E isso pode gerar também instabilidade política na condução do governo daqui para frente, né? Bom, assim os parlamentares que defendem esses ideais, o presidente tem que realizar coalizões, né? Se organizar dentro do legislativo para defender essa ideia e aprovar essa ideia, no caso aí esse programa do executivo, né? Para que isso ocorra, são feitas discussões com chaves, né? Ou seja, eu cedo de um lado para em prol de outro, né? Quais são os interesses em jogo, né? Vamos discutir interesses que estão em jogo nesse debate, né? E esses interesses muitas vezes podem ser interesses escusos, né? Então, muitos falam que as coalizões geram os problemas do toma lá da cá, né? Ou seja, eu, deputado, vou apoiar esta causa, mas em troca eu quero uma verba orçamentária para eu investir na região em que eu tenho que o meu reduto eleitoral, né? Então, existe essa relação, né, de interesses que de fato é muito prejudicial à nossa sociedade, à nossa política, tá? Isso gera aí uma série de problemas. Olha só aqui embaixo, né? Foca-se mais no processo, aos problemas, né? Do que na execução e formulação. Fica muito lá no debate, o negócio não sai muito, né? Lentidão, né? Fica lento, algumas coisas têm prioridades, né? Então acaba ficando lenta a formação de projetos do executivo, descaracterização ideológica, né? Então uma hora o executivo coloca uma ideia e ao longo desse processo todo essa ideia muda totalmente, né? Facilita falhas, né? Então, essa ideia de eu te ajudo em troca, eu quero isso, né? Obviamente que gera corrupção e cria-se uma imagem irreal do processo de decisão do país e de que a população é homogênea, né? Ou seja, na verdade, coloca-se uma imagem de uma democracia, né? Que estamos lá debatendo uma série de temas, mas ali é um balcão de troca, né? O que de fato é um problemão para o nosso país, né? Então, olha só como a singularidade da política brasileira, né? Ou seja, o modo como agimos politicamente, né, nossos representantes, demonstra muito do que como o país de como o país está nos dias atuais, né? Bom,
Além disso, ao se tentar chegar em um consenso, pode haver alteração da ideia inicial, já dizemos isso aí, né? Assim, tem um mosquito aqui. Assim, um partido político com ideais totalmente diferentes de outro partido pode se aliar, né, momentaneamente para aprovar uma determinada lei. Então, partidos de esquerda, em certa ocasião, se aliam com direita, né? Partidos de centro que tem que muitas vezes eles, né, ficam indo de um espectro político a outro, se focam em um lado e vão, né, desenvolvem aquela argumentação e muitas vezes isso descaracteriza ideologicamente também, já conversado como um problema. Depois de feita a lei, o executivo tem o poder de veto, né? Mais uma vez, olha lá o poder também do executivo, né? A questão aí da importância do executivo na condução, né? Bom, vamos então ao sistema eleitoral, tá? O sistema eleitoral ele é aí o sistema que cuida do momento de criação, né, dos cargos, dos cargos de eletividade, né? Ou seja, eles cuidam das eleições. Basicamente é isso, né? Cuidam dos nossos representantes, como nossos representantes chegam ali, né? O caminho. Bom, olha só, algumas curiosidades, né? Olha só, você sabe quantos políticos tem aí o nosso país? Se a gente for contar todo mundo, vereador, deputados, prefeitos, vice-governadores, senadores, né, e o próprio presidente vice, temos aí aproximadamente 70 mil políticos. Pode parecer um número muito alto, né, mas de fato o gasto realmente é alto, né? Pode parecer exageros, né? Principalmente por conta aí dos gastos, né? Não somente salariais, né? Por exemplo, assessores, etc., né? Mas na teoria e obviamente na prática, se fosse, né, cumprido o que é colocado teoricamente, né, é positivo, né? Quanto mais representantes nós temos, né, melhor é, né? Então vamos analisar, né? Por exemplo, a sala de aula. Se na sala de aula vamos pegar melhor a escola, né? Suponhamos que na escola de 500 alunos tenham dois representantes para falar com a direção, coordenação. Obviamente vai ser menos representativo do que de 500 alunos tivessem 30, né? Por quê? Porque esses 30 eles vão estar representando as diferentes opiniões dos alunos, dos 500 alunos. Então, vai ter um desses 30 que defende uma parcela ali dos alunos que tem um pensamento X, vai ter outro representante, outro daqueles 30 que representa outra parcela dos 500, né? Então, quanto mais representantes, melhor, tá? A gente não pode cair um pouco nessa ideia de que muito político, nossa, eles não fazem nada. É, de fato, existem muitos políticos que estão ali, né, de bobeira, né, concordo plenamente com essa crítica, mas também tem outros políticos que estão ali para agir, né, para de fato representar a população, né? A questão em si não é o modelo, né? Será que devemos ter mais ou menos político? A questão em si é a fiscalização dos políticos, a questão ética ligada aí à política, como a população se relaciona com esses políticos, como esses políticos chegam até ali, né? Então são outras questões para a gente aí debater, tá? Bom, a principal característica do sistema eleitoral é que ele é dividido em dois, tá? No majoritário, que os candidatos são eleitos pela maioria de votos, ou seja, quem recebe mais voto é eleito, né? E o proporcional, que é de acordo à proporção de votos em um determinado local, e também a divisão dos políticos também é proporcional ao número da população. A gente vai ver já um exemplo para ajudar você a entender. Olha só, vamos lá. Em Santos, o atual prefeito, né, foi eleito com 172 mil votos, representando aí 77% da população votante. A eleição para prefeito é majoritária, olha só. Então ele teve 77% dos votos. O outro colocado provavelmente deve ter tido em torno de 10, 15, e aí tem também os votos, né, nulos, etc. Né? Então, ele recebeu a maioria dos votos, a eleição majoritária, né? Para um deputado federal ser eleito, ele precisou aqui, olha só, em São Paulo, no estado de São Paulo, 86 mil votos, ou seja, 0,40
dos votantes. Olha a diferença com Roraima, né? Já que é uma eleição proporcional. Em Roraima, um deputado federal precisou de 10 mil votos para ser eleito, né? Então, olha só, a diferença é proporcional ao número de habitantes, né? Enquanto em São Paulo tem 10 milhões de habitantes, em Roraima tem, enquanto São Paulo tem 40 milhões no estado de São Paulo de habitantes, em Roraima tem 800 mil habitantes, então o número de deputados é menor e também, além de ser menor, o número de votos para você ser eleito também é menor, tá? A gente vai ver alguns outros exemplos em relação a isso, tá? Não se preocupem. Bom, então vamos lá, sistema majoritário e proporcional. O majoritário é executivo e legislativo, no caso o Senado, tá? E o proporcional somente legislativo, tá? No caso deputados, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, tá? Aqui a gente já viu, né? Quem tiver o maior número de votos ganha. Aqui não necessariamente o maior número de votos, e sim a proporção de acordo com a população, tá? Olha lá, ó, mais uma vez, é proporcional no mínimo de votos para ser eleito quanto no número de políticos numa localidade. Olha lá, exemplo. São Paulo tem 55 vereadores para 10 milhões de habitantes. Osasco tem 22 para 700 mil. Olha só uma questão interessante. Qual local é mais representativo? Aqui, no caso, é Osasco, tá? Porque se a gente for dividir 700 mil por 22, o número de representante por número de habitantes é mais proporcional do que São Paulo. Também aqui, no caso, não daria também para ter tantos vereadores assim, senão praticamente ficaria um sistema de difícil acesso e aprovação a uma série de projetos e ideias, tá? Então, também tem essa fórmula de proporcionalidade que varia de local para local, tá? Olha só, fórmula decisória de maioria, tá? Ou seja, a maioria que decide, né, maior número de votos, e a minoria tem representação secundária, infelizmente. Ou seja, aqueles que se juntaram e são a minoria da população e não foram representados, não tiveram o número de votos apropriados para aprovar alguém, né, eleger alguém, eles vão ser subrepresentados, tá? No sistema proporcional já é o contrário, né? Como as decisões são tomadas em conjunto, ali é possível ter uma outra pessoa que represente uma minoria política, tá? Isso, por um certo lado, é importante e é bom, tá? Bom, qual é o objetivo da representação? Ter maiorias estáveis, né? Já que foi decidido pela maioria e muitas vezes o executivo, né? No caso também o Senado, que são aí instituições que são muito mais diretas, né? Na resposta à sociedade, é necessário que tenham ali estabilidade, né? Então, de uma certa maneira, o sistema majoritário gera um pouco mais disso. E o proporcional não é tão estável, mas é mais heterogêneo, dando um exemplo aí das representações melhores, aí, mais representativa em relação às minorias políticas, tá? Olha lá o problema, minorias subrepresentadas, acabamos de falar. Aqui, um problema do sistema eleitoral proporcional é a dificuldade de decisão e formação de consenso, já que tem muita gente pensando muita coisa diferente, é difícil no final chegar a um consenso. Obviamente que existem os consensos, mas se torna mais lento, né? Ou seja, dificuldade de decisão, lentidão, né? Como o majoritário ele é mais objetivo e também é mais rápido, né? Ele responde aí a emergências, né? Olha só aqui o argumento favorável, né, momentos de rápidas decisões, né. Aqui, né, a questão favorável representa melhor as mudanças sociais. Quem são aí, a gente já falou, né, todos os cargos relacionados ao sistema eleitoral majoritário e proporcional. Bom, vamos falar agora um pouco do voto, tá? O voto, né, pode parecer simples, é só votar, né, mas é bem interessante a sua conceituação, seus conceitos e como é na prática, né? O voto no Brasil, tá? Em outros países também apresentam diferenças, tá? Por exemplo, tem países que o voto não é obrigatório. No passado, por exemplo, o voto também não era secreto, né? Então, vamos ver aí algumas características do voto no país. É secreto, ou seja,
Não, pode parecer simples. Nossa, para que falar que o voto é secreto, né? Porque no passado não era, né? Então é interessante a gente deixar bem claro que ele tem que ser secreto, né? E também para que não haja influências no voto, ou seja, na hora lá de você votar, não pode ir com ninguém com você lá na cabine eleitoral votar com você. Por quê? Porque ele é secreto, ninguém pode ter influência, decisão sobre o seu voto individual. Ele é obrigatório, né? Aqui no país, é, a partir dos 18 anos até os 70. Se você tem menos que 18, 16 a 18 é optativo, né? Se você tirar o seu título de eleitor, você pode votar. Menos que 16 você não pode votar, mais de 70 também é optativo, você vota se você quiser. Tá? Muita gente acha que é importante ser obrigatório, porque força as pessoas a votarem, a participarem do sistema eleitoral. Um lado negativo de um voto ser obrigatório é que as pessoas também podem votar de qualquer maneira, simplesmente porque é obrigatório, senão elas vão sofrer algumas consequências, algumas sanções do governo, tá? Por exemplo, uma multa, tá? Que olha só, é também um valor irrisório, mas além da multa, você também tem alguns impedimentos. Não pode se candidatar, não pode prestar concursos públicos, não pode participar de alguns programas do governo, como Bolsa Família, e não pode ter alguns documentos como o passaporte, tá? Então existem algumas questões em torno do voto, do seu direito político. A interpretação é que se você está abdicando um direito político do voto, você também pode estar abdicando outros direitos civis e políticos em relação à sua vida. Bom, o voto é livre, você pode escolher em qualquer candidato e também qualquer pessoa pode se candidatar se ela não cometeu nenhum crime. O voto é universal, todas as pessoas podem votar a partir de uma idade mínima que a gente já conversou, né? Não importa se você é branco, negro, se você é indígena, se você vive na cidade, no interior, se você é rico ou se você é pobre, você tem aí o direito de votar, né? E existe a pluralidade dos candidatos. Os candidatos podem apresentar diversas propostas, obviamente, que não infringam aí a lei, né? Que representem também, não atinjam a dignidade do ser humano, né? Os direitos humanos. Bom, os tipos de voto, né? Para apenas compreender melhor, né, como se dá o voto no Brasil, a ciência política divide o voto de acordo com o objetivo do eleitor, né? Vamos ver então dois tipos aí de votos. O voto pessoal, quando a motivação do voto é com base na identificação pessoal do eleitor, né? Em países com passado populista, como o nosso país, né? Personalismo político a gente vimos presidencialismo, esse tipo de voto é forte, né? Então, olha só, você vai lá votar e aí você fala, eu vou votar no fulano. Por que você vai votar no fulano? Porque fulano fala o que pensa, porque fulano cuida da sua família, porque fulano ele é parecido comigo, olha só, é um argumento totalmente personalista, é pessoal, é emotivo, é afetivo, tá? Então, esse é o voto pessoal, tá? Ele é muito comum em pequenas e médias cidades e também, obviamente, nas grandes cidades, tá? Mas ele é mais comum nas pequenas e médias cidades, nas localizações aí, nas localidades mais interioranas, tá? Mas tanto nas eleições presidenciais quanto nas localidades mais populosas, o voto pessoal tem muita participação, muita afinidade no nosso país. Tanto é que a questão do voto pessoal liga também a política com com as famílias, né? As famílias com a política, perdão. Por exemplo, né, as famílias acabam ganhando destaque, né, na nossa política. A gente vê algumas famílias aí, a própria família Bolsonaro, né, 4 pessoas na política. O atual prefeito de São Paulo, né, que é neto do Mário Covas, né? É ex-governador. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? Que tem seu filho, é filho do César Maia, também político aí, ex-governador do Rio de Janeiro. Bom, entre outros, aí tem muitos, né? Então, o voto pessoal, ele é um voto, de uma certa maneira, ruim para o nosso país, tá? Porque ele incentiva que políticos que não tenham um programa racional, muitas vezes, que não querem aí, digamos, que não tem um compromisso necessariamente ético e técnico
na condução do país, né, que eles apareçam ali e acabam prejudicando a nossa política. Obviamente que mesmo a questão pessoal pode ter também um fundo também técnico, né, nas pessoas que são eleitas pelo voto pessoal. Alguns exemplos também para a gente ver, né? Olha só, a Rosiane Collor na última eleição para deputado federal, estadual, né? Perdão, ela se baseia no nome do seu ex-marido, né? E ao mesmo tempo é contra ele, né? Olha só que engraçado, né? Você pode se você quiser aprofundar o tema, né, olha lá, sobre famílias tradicionais que dominam a política. Aqui do seu lado direito tem os irmãos Gomes, Cid e Ciro Gomes, né, que tem uma forte influência sobre a política cearense, né, na regionalidade do Ceará, né, na região do Ceará. Bom, olha só os tipos de voto. Vamos para o voto útil. O voto útil é comum em sistemas partidários fragmentados. A gente já conversou um pouco isso, né? O Brasil ele tem muitos partidos, né? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil tem mais de 30 partidos políticos, em que o eleitor, no voto útil, ele escolhe não aquele que ele mais simpatiza, tá? Mas aquele que tem mais chance de vitória. Como assim? Vamos dar exemplo da última eleição, tá? Muitos analistas políticos falam que o Bolsonaro ganhou a última eleição presidencial não porque a maioria da população se identifica com ele, mas porque uma parte da população analisou entre ele e os outros candidatos e falou: olha só, se eu votar no candidato que não tem chance de ganhar, não vai valer a pena. Então eu vou votar naquele candidato que tem mais chance de votar, que no caso aí seria ganhar, que seria no caso o Bolsonaro. Olha lá. Então, você não quer que o outro candidato vença. Você utiliza, né? Você faz um cálculo útil de utilidade do seu voto. Sabe que seu candidato não tem chance nem muito ou pouquíssima chance de ganhar por conta aí das pesquisas eleitorais. Então, suponhamos que você nas últimas eleições era simpatizante da Marina, mas a Marina tinha 1% de votos ali, então ela não tinha quase nenhuma chance de fato de ganhar de acordo aí com as pesquisas eleitorais. Então o que você fez? Você transferiu o seu voto para um que tinha mais chance, sei lá, o Haddad. Você se identificava em segundo lugar com ele, então sabe que seu candidato não tem chance e não quer desperdiçar o seu voto. Faz uma análise em qual partido o seu voto teria mais peso, né? Ou seja, se eu votar nesse candidato, será que ele tem mais chance de ganhar que se eu votasse em outro, né? Muito semelhante ao 2.2. Seu candidato não tem chance, mas você escolhe um com o candidato, um com uma posição ideológica mais próxima, né? Suponhamos que você tem aí uma visão relacionada à direita, o candidato de direita não tem chance de ganhar, então você vai lá e vota no candidato de centro ou centro-direita, tá? Então também há aqui a rejeição ou o antivoto, né? Se um candidato tem um alto índice de rejeição, o voto dele pode ir para o seu candidato contrário, né? Uma parcela da população que nunca votaria nele, né? A gente vê aqui no momento de polarização política, na atualidade, a gente estamos vivendo uma polarização política, que o antivoto é muito forte, tá? Bom, também tem o voto em lista, não necessariamente é um cálculo político na hora de analisar de votar, tá? Na verdade, é você votar em uma lista, tá? Aqui no Brasil a gente não tem isso, tá? Você vota na ordem dos candidatos ou aquele que você tem mais preferência, né? Ou seja, você ordena, né? Existem países que são assim, aqui no Brasil não, tá? Pode ser lista aberta ou fechada essa ordem, tá? Na lista fechada você só vota no partido, o partido escolhe em quem vão ser os seus representantes. Na lista aberta você pode escolher o seu candidato nessa ordem aí de preferência. A gente também tem essas diferenças, né? Em relação à qualidade, né? Como que isso funciona nos países, né? Vamos ver aí os pontos positivos e negativos também. Eleitores votam em candidatos e não em partidos. Olha lá, pessoa com grande base eleitoral tem mais chance, então você se identifica com aquela pessoa, né? Uma pessoa faz campanha política, né? A pessoa é muito conhecida, né? Então o eleitor acaba reconhecendo ali e vota naquela pessoa. Há grande espaço para minorias, está na lista aberta, ou seja, aquela pessoa que defende uma determinada causa também,
principalmente na questão da proporcionalidade, na Câmara dos Deputados, vereadores e deputados estaduais, né? A pessoa tem mais possibilidade de aparecer ali, né? O ponto negativo, excesso de candidatos, aqui no Brasil isso é um exemplo, né? Foco muito no candidato e não tanto nas propostas e o que o partido tem aí a oferecer à população, né? A questão ideológica. A lista fechada, né, as pessoas votam em partidos, né, totalmente contrário da lista aberta, né, campanha focada em ideias, olha só, isso é legal, né, ideológica. Partidos buscam representar vários grupos sociais, né, tentam aí agremiar diferentes ideias. Novas lideranças têm poucas chances, né, a questão personalista é deixada de lado, e candidatos muitas vezes se distanciam dos eleitores e se aproximam aí os eleitores se aproximam do partido. E o voto distrital, que é uma espécie de um misto, né? Você eleito com base numa regionalização, né? Com base numa região, né? Então aquela região vai escolher aquele candidato ou não, depois você junta todas as regiões e vê qual é o maior número de votos naquela proporcionalidade, e aí ele é eleito. É assim nos Estados Unidos, né? A gente vê muito isso. O candidato mais próximo ao eleitor, número de candidatos por distrito é limitado, o que diminui aí o preço da eleição, né? Os interesses locais, infelizmente, também se sobrepõem aos nacionais, muito provincianismo, né? Muita valorização muito do que é no local e pouca análise do amplo, né? E minorias muitas vezes são enfraquecidas, diminuindo o número de partidos também, tá? Então, pega nos Estados Unidos, há dois grandes partidos principais, né? Os republicanos e os democratas. Quando há um segundo turno, é necessário um intervalo de, no mínimo, vamos para os turnos, né? Vamos falar um pouco dos turnos. Os turnos são simplesmente os momentos de votação, né? Quando há um segundo turno, é necessário um intervalo no mínimo de 25 dias, tá? Ou seja, o primeiro turno é em outubro, o segundo turno é final de outubro ou começo de novembro. E as eleições são alternadas a cada 2 anos, tá? Ou seja, 2020 vai ter eleição de prefeito e vereador, 2022 deputado, governador, presidente e senador, 2024 volta a eleição prefeito e vereador, para que haja aí um intervalo de cada 4 anos e alternado de 2. Uma hora a cada 2 anos é um tipo de candidato e a cada 4 anos são os mesmos, são renovados, né? Olha lá, o primeiro turno, né, acabei de falar, ocorre no primeiro domingo de outubro. Não há segundo turno no sistema proporcional para deputados, vereadores. Não há segundo turno, tá? Também senadores e senadores, né, também não há segundo turno, e somente haverá segundo turno nas eleições do executivo, né, prefeito, governador e presidente, se o candidato mais votado não alcançar 50% dos votos, tá? Em cidades também com menos de 200 mil habitantes, não há segundo turno, tá? Principalmente para vereador. Vamos lá, vamos entender então, perdão, para prefeito. Vamos entender então como que funciona aí o primeiro e segundo turno, tá? Depois eu vou voltar aqui nos votos válidos. O primeiro turno, então, suponhamos que vamos pegar aí o presidente. O presidente no primeiro turno conseguiu 36% dos votos, né? Não foi 50%. Então vai ter o segundo turno com o segundo candidato, e aí as pessoas vão decidir entre o primeiro e o segundo candidato, tá? E aquele no segundo turno que tiver mais 50% de votos, aí é eleito, tá? O que a gente não pode deixar de lado, tá? São votos válidos, tá? Os votos válidos são aí os votos que retiram os nulos e brancos, tá? E pessoas que vão lá justificar o seu voto, ou seja, que não podem votar porque elas não estão na sua região, na sua cidade, tá? Portanto, olha só, se você anular o seu voto, tá, você não está participando das eleições. Então você pode falar que está votando, anulando seu voto no sentido de ser um protesto, né, uma reivindicação de que não concorda com as políticas, mas o que você está fazendo é simplesmente não contando seu voto para a eleição geral. Isso pode ser muito prejudicial, tá? Vamos ver aí, olha só. A eleição presidencial, primeiro turno 2018, tá? Primeiro turno, já primeiro turno deu aí Bolsonaro, tá? 46% de votos, primeiro lugar, 49 milhões de votos. Segundo turno, também é o Haddad, 29% dos votos, tá? Então, ambos foram para o segundo turno. Olha só quem ficou na corrida presidencial, Ciro Gomes, né? 12% de votos. Alckmin, 4%, Amoedo aí,
2% ainda obtiveram uma série de outros candidatos que não conseguiram substanciais. Olha lá, os brancos, 3 milhões. Nulos, 7 milhões. Se você for juntar os dois, então aí mais de 9%, 8%, né? Votos válidos foram, então, 91%, tá? Sem contar nas pessoas que não foram votar, olha lá, 20%, né, ausentes. Então, quase aí, provavelmente, 140 votaram, né? Provavelmente 100 milhões, né? Deu aí 40 milhões não votaram, né? Um número significativo, né? Olha só, né? Se a gente for aí pro segundo turno, né? E a gente analisar, o Bolsonaro foi eleito, né? Com 55% dos votos. E ele aí teve 57 milhões 58, né, milhões praticamente de votantes. E o Haddad 47 milhões. Se a gente somar aí, olha só, brancos, nulos, né, e abstenções, né, pessoas que não foram votar, né, se a gente juntar tudo isso aí, dá praticamente 41 milhões de votos, né? Ou seja, né, 43 milhões de pessoas abdicaram de votar, né? Um número altíssimo, altíssimo. Essas são essas pessoas que de fato decidem a eleição, né? Quem não vota é quem decide. Olha só como estamos na atualidade. Para encerrar, né, vamos ver a eleição no legislativo. Olha só, mais uma vez ela é proporcional, no caso aí dos deputados, e aqui vamos para os deputados federais. Ó. Então, 44 milhões de pessoas no nosso estado, logo temos direito a 70 deputados. Vamos pegar aí Roraima, olha lá, ó, é proporcional, 8 deputados proporcionais ao número de habitantes, que são 505 mil, né? O que está falando aí, ó. Os senadores, eles são já pelo sistema majoritário, né? Ou seja, quem mais vota no senador quem mais é votado, né? É eleito. São 3 senadores e eles se alternam de 2 em 4 anos, sendo que 1/3 se alterna em 4 anos e 2/3 se alternam em 4 anos. E eles podem ficar 8 anos aí como senador, tá? É mais longo, tem um objetivo específico, a gente vai falar mais para frente por que tanto tempo, tá? Os senadores aí que foram eleitos na nossa última eleição aqui por São Paulo é o Major Olímpio e a Mara Gabrilli. Tá? É isso, galera. Não deu para abordar de maneira mais profunda o tema, tem muita coisa, a gente poderia ter feito análises das eleições, né? Como que foi a última eleição, né? A gente fazer um debate, mas infelizmente, como a gente está aí online, né? Não vai dar para a gente fazer isso, a gente pode utilizar esse debate, essas discussões nos nossos plantões de dúvida. Aqui está a atividade, ela vai ser também bem simples como a última. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo por os canais disponibilizados pela escola ou pelo próprio Google Classroom ou mesmo nos próprios plantões de dúvidas. Obrigado a todos, tenham uma ótima semana, continuem cuidando da saúde para que os números aí continuem decrescendo da pandemia. Obrigado a todos, até a próxima.